Deixa eu dar um pulinho até o Rio de Janeiro. O que eu entrevistei esse homem no rádio, principalmente na televisão, mas cada briga, cada discussão, cada ibope. Ô Luiz Sveiter, você não pode sumir do mundo esportivo não, Sveiter. Será bom demais, rapaz. Como é que vai? Bom dia. Bom dia, Milton. É um prazer falar com você. Eu estava com saudade de poder ouvir essa voz sua aí, sempre desenvolvendo o futebol, sempre buscando pelas melhorias que o povo brasileiro precisa. Estou aqui trabalhando e tocando a minha vida. Então, você é desembargador, teve uma presença marcante demais em 2005, naquele rolo todo do Campeonato Brasileiro. Você deu mais ibope aqui no Brasil do que o Neymar saindo da Catalunha para a França. Só dava Luiz Sveiter. O senhor hoje está aposentado ou é desembargador atuante aí no TJ do Rio de Janeiro? Não, eu estou atuando, eu sou o decano do tribunal, eu presido a primeira Câmara Criminal, continua aquela luta danada que você conheceu, e esse ibope que eu tive, meu, foi fruto do seu trabalho. Você foi uma pessoa super importante para que o futebol brasileiro sofresse uma grande transformação naquela época, saindo de umas posições muito estranhas, né, que existiam. Você sempre muito veemente nas suas posições, fez com que o futebol brasileiro desse uma guinada e tivesse uma melhoria, né, que hoje, lamentavelmente, algumas coisas ainda acontecem. Mas eu queria também te dar parabéns. Você também é um Neymar do jornalismo. Puxa, doutor, muito obrigado. E eu lembro que era tão imperioso falar com o senhor, que era um assunto importante demais, que a gente domingo à noite fazia link no lobby do teu prédio aí no Rio de Janeiro, lembra? Eu lembro disso, lembro sim. Agora, aconteceu até num programa um negócio inesquecível. O meu velho companheiro que continua aqui na Bandeirantes, Paulo Roberto Morsa Leôncio Martins, e eu apelidei de Morsa. Aí chegou um dia, a mulher dele reclamou, os filhos, ele veio falar comigo sério, falou, não quero mais ser chamado de Morsa, não pode ser mais Morsa, você está me chamando de Morsa faz 3, 4 meses, agora chega, para de falar Morsa, tá bom? Eu falei, tá legal, hoje não tem mais Morsa. Bom, agora vamos conversar com o doutor Luiz Sveiter e tal, porque os assuntos do futebol pegando fogo no tribunal, que é negócio todo e tal. E aí, doutor Luiz Sveiter, boa noite. Aí o senhor, boa noite Milton, boa noite Osmar de Oliveira, boa noite fulano, boa noite ao Morsa, um abraço ao Morsa, aí nunca mais saiu Morsa, até hoje ele é Morsa, viu doutor? É muito engraçado demais. Agora, doutor, vamos voltar a 2005, bom, primeiro é o seguinte, então o que o senhor faz hoje? O senhor virou um nome muito conhecido no mundo esportivo, o senhor do Poder Judiciário. Então o senhor hoje é o decano do TJ? Eu fui presidente do tribunal, fui corregedor, fui presidente do Tribunal Regional Eleitoral, concorri ano passado, ganhei, mas teve uma decisão do Supremo, com base na lei orgânica da magistratura, que vedava a reeleição, né? Eu continuo no tribunal, sou o decano, sou o presidente da primeira Câmara Criminal e continuo aqui, fazendo as coisas que tem que fazer. E agora outro Sveiter ficou famoso no Brasil, seu irmão, né, nessa história toda do Temer. O Sérgio teve uma posição lá, né, o Flávio, que foi do STJD, hoje representa, integrante do Comitê de Ética da FIFA, né, é o único brasileiro lá, tomou posse tem 2 semanas. A gente sempre procurou dar uma contribuição para o futebol brasileiro. Eu me lembro muito bem, uma vez, a primeira vez que eu falei com você, essa história eu tenho que contar, eu sempre ouvi, olha, tem um jornalista de São Paulo que fala mal do tribunal, que escutema todo mundo, que fala mal de você e tal. E um dia eu estava na casa do Sérgio em Búzios, você me ligou. E aí eu resolvi atender o telefone. Atendi, eu falei, bom, vou ver quem é esse Milton Neves. Eu não sei se você se lembra, nós ficamos quase 1 hora no ar. Foi um debate violentíssimo, assim, de ideias, que marcou muito para mim a sua postura como jornalista, né? E a partir dali eu falei, sou fã desse cara. Agora, daqui para frente, que ele precisar de mim, eu tô junto. E o outro foi aquele programa de televisão, você lembra? O senhor, o Carlos Alberto Parreira e o Orlando Arte. Foi. Não, e teve um outro também que tava o Panhoca, lembra? Ah, sim. Aquele foi que você falava assim no intervalo, né? Você com aquele ponto, falava assim, o diretor fala assim, dá-lhe, doutor, senta a cordoada, doutor, dá-lhe, doutor. Mas foram épocas boas, né?
Então, a primeira vez que eu o vi pessoalmente foi num programa aqui na Bandeirantes, no projeto Band Traffic, ou foi em 99, ou foi em 2000, ou foi em 2001. Foram os 3 anos do projeto Band Traffic. Agora, doutor, vamos voltar aqui a 2005, que eu gosto de matar saudades. O senhor provocou a maior revolução da história do futebol brasileiro, cancelamento de jogos e tal. Até hoje o Internacional se considera campeão moral do Brasil, acabou sendo o Corinthians e tal. O que hoje, do alto da sua experiência, o senhor é um jurista, um homem respeitado no Brasil, o que o senhor hoje não faria que o senhor fez em 2005 em relação àquele rolo todo do Inter e do Corinthians? A única coisa que eu não faria seria anunciar, porque passou a ideia que a decisão foi minha de anular os jogos. Em verdade, a decisão foi do próprio tribunal. E as pessoas não entendem. O que aconteceu? Na época, aquele árbitro foi preso. Edilson Pereira da Silva. Nós fizemos uma diligência na Polícia Federal, eu fui ao com os auditores, e lá confirmou tudo, que realmente ele manipulava os jogos, enfim. Aqueles desvios de conduta que ele teve na época. E eu reuni o tribunal, e o tribunal decidiu anular os jogos. Mas, como era um período que tinha que ser uma decisão rápida, eles pediram que eu formalizasse isso perante a imprensa e passou a imagem que a decisão foi minha exclusiva. Não foi. Foi do próprio tribunal. Eu acho que o único equívoco que eu tive naquela época foi passar essa imagem de que eu fui ditatorial e eu disse isso, é isso e acabou. Agora, o restante eu agiria da mesma forma. Agora, o nome Luiz Sveiter é um marco da autoridade esportiva do país, né? Porque depois que o senhor saiu e voltou à condição de desembargador aí no Rio de Janeiro, nunca mais tivemos uma figura proeminente, referencial maior. Amado, criticado e amado, mas só dava Luiz Sveiter. Hoje não temos um Luiz Sveiter. Milton, não é que eu fosse respeitado. O que aconteceu? Quando eu fui assumir o tribunal, e na época o tribunal era vinculado à CBF, quando eu fui chamado, convidado, eu disse, olha, se vocês querem uma pessoa independente que vai fazer com que o tribunal cumpra o seu papel, e aí eu quero deixar claro o seguinte, a justiça desportiva você não recebe nada, não tem pagamento, não tem salário, não tem nada. Você tem a sua vida profissional, como eu era juiz na época, eu era desembargador, e eu prestava esse serviço ao futebol porque nós gostávamos, eram eu, outros desembargadores, o Paulo, o querido irmão que eu tinha, Paulo César Salomão, que era desembargador também que faleceu. Então nós prestávamos esse serviço porque nós gostávamos do futebol, então não recebíamos nada. Então a credibilidade que nós procuramos passar, porque cada um tinha a sua profissão, nós não sofríamos influência de ninguém. Isso ficou bem claro quando nós assumimos o tribunal. Então a credibilidade que nós passamos foi pegar a lei e julgar exclusivamente com base na lei. Eu não sei se você lembra daquele caso do Edmundo, quando ele foi suspenso da Sul-Americana, se não me falha a memória, e tinha o último jogo que ele iria jogar pelo Palmeiras, e aí ele falou mal do tribunal, e aí ele ia ser afastado. Enfim, foram posições tomadas pelo tribunal para dar credibilidade, as pessoas acreditarem que o tribunal ia decidir com base na lei. Então não tinha achismo, não tinha pressão, não tinha nada. Eu até brincava que a única pressão que eu tinha medo era a minha pressão sanguínea. Então foi isso que nós fizemos. Fizemos nada mais do que a nossa obrigação como magistrados que éramos na justiça comum. E você era acusado muito também de ajudar o Botafogo, o teu time, né, doutor? Fui tão acusado que você lembra que foi no seu programa que eu disse, você me fez uma pergunta, doutor Sveiter, se o Botafogo for para a segunda divisão, o que vai fazer? Eu disse, ele vai ficar na segunda divisão. E o que aconteceu? Ele cumpriu a segunda divisão. Você lembra bem disso? Foi no seu programa que saiu a fala onde eu mantive, o tribunal, né, quando a gente fala, não teve virada nem mesa, não teve nada. E o curioso, o Botafogo treinava no Caio Martins, que é um estádio aqui de Niterói, aonde eu moro. Então, nunca beneficiei nenhum time, né? Nem eu, nem o tribunal. A gente sempre procurou beneficiar o bom futebol e prestigiar a lei. Bom, eu falei en passant do seu irmão, eu não entendo nada, não é meu ramo aí, mas não sou mudo e surdo. Ele, aliás, jamais vi seu irmão. O seu irmão deu um parecer, como deputado federal que é, e entendeu X e Y. Aí, de repente, ele acabou sendo punido pelo partido dele porque deu a opinião dele. Mas que diabo de democracia é essa, doutor?
Eu prefiro não comentar, porque a parte política não diz respeito a mim. Eu só posso afirmar que o Sérgio, como eu, ele foi presidente da Ordem dos Advogados 2 vezes, ele prima pelo respeito à lei. Então, se ele deu aquele parecer da forma que ele deu, é porque ele entendeu que juridicamente era o correto, entendeu? Então, agora o restante eu prefiro não me manifestar. Não, mas eu queria que o senhor se manifestasse numa coisa que o senhor nunca fugiu da raia. Nesse momento aí que está esse atrito danado e tal, STF, STJ, os advogados e tal, aqui em São Paulo nós temos grandes advogados, o AB aqui conduzido pelo Dr. Marcos, entendeu? O Dr. Canton, vice-presidente, a OAB de Brasília, cada um falando uma coisa, sabe? Sai o presidente ou não sai, vem o parlamentarismo ou não vem, etc. e tal. Como é que o senhor faz um rápido resumo atual momento da relação do poder judiciário e o poder político? Olha, é uma relação, às vezes, conflituosa, porque o juiz tem que se ater ao que diz a lei. A decisão que ele dá, ele tem que ter fundamento jurídico. Eu vim do quinto da advocacia, eu digo que eu sou um advogado prestando serviço à justiça durante um período. Eu pretendo um dia voltar para a advocacia. Mas isso é assim mesmo, a relação do advogado é sempre respeitosa em relação ao juiz e vice-versa, mas há esse conflito de entendimentos, né? O juiz decide e o advogado postula. Ele entende que o direito dele é bom e o juiz entende que o direito dele não é. Então eu acho que não existe um conflito. Existe sim posições antagônicas, mas respeitosas e que tem que se manter. Mas quem decide no final é o juiz e não o advogado. E só para terminar, uma curiosidade envolvendo a minha vida, porque quem me acompanha há quase 50 anos sabe que para mim Muzambinho é tudo, é minha terra e tal, né? E toda vez que pinta alguma coisa envolvendo Muzambinho, eu fico aqui falando pelos cotovelos. O Thiago Martins, zagueiro do Palmeiras, ele foi criado em Muzambinho, viveu 3 dias numa cidadezinha do lado lá, mas foi criado em Muzambinho. E agora temos um muzambiense jogando bola, lateral esquerdo do Salomão, titular do time do Guarani, nasceu na roça lá no Guatapará. E, no entanto, nós muzambienses estamos tristes, e eu principalmente, porque eu sempre falo coisa boa da minha terra. Aí no Rio de Janeiro, em Brasília, essas decisões envolvendo o teu Rio de Janeiro, doutor Sveiter, essa história de ônibus aí, toda hora que se fala em Leles Teixeira, é o Marquinhos Joaquim Teixeira, é o Lélio Marcos Teixeira, meu amigo e meu primo. A tia Neném, a avó dele, era irmã da minha avó Beatriz. A minha mãe Carmen, e prima irmã do pai dele, Joaquim Teixeira, ex-prefeito de Muzambinho. Então nós, em Muzambinho, estamos muito tristes e até envergonhados, é claro, pela prisão dele, porque ele era o presidente aí do sindicato aí dos donos de ônibus ou coisa parecida. Saiu da cadeia ontem por decisão de Gilmar Mendes. Mas é uma coisa que entristece muito, porque a minha cidade é muito pequenininha. E ela virou uma situação assim, muito querida, porque eu estou no rádio e na televisão há quase 50 anos, na grande imprensa, falando, cultuando as coisas da minha terra. Então hoje nós temos 2 jogadores de Muzambinho, mas infelizmente o meu primo de segundo grau, o Lelinho Joaquim Teixeira, um cara muito educado, gente boa. Aliás, ele jogava futebol de salão com a gente lá, eu, um grande perna de pau, e ele é engraçado, a gente brincava que ele tinha osso mole, que ele quebrava um braço ou uma perna todo ano. Um dos caras mais educados, como toda a família lá, sabe? E, no entanto, ele acabou sendo preso e isso aí entristeceu e envergonhou a minha terra. Mas Deus sabe o que faz, ele saiu da cadeia ontem, não sei mais o que vai acontecer. Mas ele é de Muzambinho, porque se eu falo sempre bem da minha terra e falo bem dos jogadores de Muzambinho, quando tem uma coisa ruim tem que falar também antes que me cobrem. Entendeu? Porque além de ser de Muzambinho, é meu primo. E não é Leles Teixeira, igual o povo fala aí na mídia, não. É Leles Marcos Teixeira. O nome dele de guerra lá, eu era o Mirtim Bolão e ele era o Marquinhos do Joaquim Teixeira, o pai dele que foi prefeito de Muzambinho. Mas são coisas da vida, né, doutor? Um grande abraço pro senhor e parabéns pelo seu Botafogo, porque o seu Botafogo agora gastando 10 mil reais em relação a Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Milionários, está fazendo uma campanha muito boa. Só falta o Garrincha voltar. Eu tenho acompanhado, tenho torcido bastante. Quero mais uma vez agradecer, dizer que você foi um marco importante, né, no futebol brasileiro, continua sendo. E conta sempre com um amigo aqui, que você precisar. E volta o Canto do Rio, doutor, já que o senhor está em Niterói. Não, esse não ressuscita mais não, já está... Nem ele, nem o Caio Martins, diga-se de passagem. Um abraço, doutor Luiz Sveiter. Outro, tudo de bom, um grande abraço. Muito bem. Queira ou não, uma das figuras mais marcantes do futebol brasileiro nesses últimos 20 anos.